Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Eu vou entrar agora com o pessoal do Google Meet. Em alguns segundos nós daremos início. Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para a gente para darmos início ao nosso estudo de hoje? Vamos orar. Por favor, irmão. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui. Amém. Queremos aprender para passar esse conhecimento àqueles que ainda não te conhecem. Amém. Passar amor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém. Seja conosco, Senhor. Abençoa, derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Abençoa a Dai agora, ao falar, que seja plena do Espírito Santo. Amém. E que a gente também possa ter um dia cheio das bênçãos do Espírito Santo em nós. Amém. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. Sê com os nossos amigos nas aflições, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ontem nós estudamos sobre a doação que foi feita por Ananias e Safira. E nós fizemos um contraste entre a doação que eles fizeram e a doação que foi feita por Barnabé, que nós estudamos anteontem. E nós vimos que o pecado de Ananias e Safira não foi retirar uma parte da doação, porque era deles, o dinheiro era deles. Eles poderiam fazer o que eles quisessem, eles poderiam doar quando quisessem, ou melhor, eles nem tinham a obrigação de fazer essa doação. Só que eles se disponibilizaram a fazer e eles deram parte daquilo que eles haviam adquirido, mentindo que haviam dado tudo. E o pior, eles planejaram minuciosamente como que eles poderiam fazer isso de forma que parecesse verdade. Marlene, eu peço, por favor, para desligar o áudio que tá me dando retorno aqui, tá, querida? Obrigada. Então, ontem nós aprendemos que Deus, ele vai trazer juízo sobre todas as obras. Quer sejam obras boas, quer sejam obras más. O que faz a diferença é que Deus, ele não está preocupado com aquilo que nós aparentamos ser para as outras pessoas. Ele está interessado em quem realmente nós somos, em quem somos de verdade, o que vai dentro do nosso coração. E se você que está comigo hoje não assistiu o estudo de ontem, eu te aconselho a assistir. Está disponível no YouTube já. É o estudo 15. Então assista para que você compreenda, para que você tire todas as lições possíveis para a sua vida. E hoje eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 12 até o versículo 16. Atos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 16. Diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. O texto começa falando que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A igreja apostólica, ela nasceu nesse contexto de atos milagrosos, assim como o ministério de Cristo. A tragédia que ocorreu com Ananias e Safira, ela foi sucedida. Não houve muito tempo para as pessoas ficarem ali se lamentando pelo que havia acontecido, porque
logo após aquilo, o ministério dos apóstolos, aquilo foi sucedido por muitos milagres de cura, de libertação de pessoas que estavam presas, atormentadas por espíritos imundos e por muitas bênçãos. E o texto fala que esses milagres e bênçãos eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos que as mãos de Cristo são frequentemente mencionadas como instrumentos para fazer milagre. Jesus estava sempre utilizando as suas mãos para fazer milagre, quer seja para tocar as pessoas, quer seja para pegar saliva para colocar no olho das pessoas, para fazer um barrinho ali, colocar, enfim, as mãos de Jesus sempre são citadas como instrumentos para fazer milagres. E em Marcos capítulo 16, versículo 18, nós vemos uma promessa que Jesus fez para os seus discípulos. E em Marcos capítulo 16 ele diz o seguinte: se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus havia prometido para os seus discípulos que eles teriam esse poder de tocar nas pessoas, de colocar as mãos sobre os enfermos e que essas pessoas ficariam curadas. Então, quando nós lemos este versículo, quando nós vemos que nesse versículo fala que muitos milagres e prodígios eram realizados pelas mãos dos apóstolos, que isso estava sendo dito no sentido literal. Já eu te dou a palavra, tá bom, Noêmia? Só que, além disso, as pessoas elas acreditavam que aqueles discípulos tinham poder para fazer milagres em nome de Jesus. As pessoas acreditavam. Só que as pessoas também acreditavam que poderiam ser curadas de outra forma, como nós vemos aqui, as pessoas levavam os enfermos para apenas ter ali, passar a sombra de Pedro. Elas acreditavam que apenas pela sombra de Pedro elas poderiam ser curadas. Então, o relato ele continua dizendo aqui que era costume deles, daqueles cristãos, estarem unidos. Era costume deles se reunir em comum acordo em alguns lugares específicos. E aqui a Bíblia utiliza como exemplo o Pórtico de Salomão, que era um espaço dentro da sinagoga, era um local preferido dos mestres para que eles pudessem ensinar as pessoas. E aqui nós vemos Lucas falando que essas pessoas elas se reuniam ali no Pórtico de Salomão e que elas se reuniam em comum acordo. E eu acho muito interessante porque Lucas, que foi o escritor do livro de Atos, nós vemos sempre ele tendo esse cuidado em ressaltar, em enfatizar a união que existia entre os apóstolos de Cristo, a união que existia entre aqueles crentes. A igreja apostólica era unida. E essa união fazia a diferença na vida deles. Essa união fazia a diferença para as pessoas. Havia temor entre tanto aqueles que pertenciam ao grupo de cristãos, como também havia temor àqueles que não pertenciam. E é isso que nós vemos aqui, olha, no versículo 14, no versículo 13. E nós vemos ainda, o relato bíblico fala que aquelas pessoas que não pertenciam ao grupo dos cristãos, que eles tinham grande admiração por esse grupo. Eles ficavam admirados com a união desse grupo. Eles ficavam admirados com o poder desse grupo. E sabe qual era o resultado dessa admiração? Qual era o resultado dessa união desses cristãos no início? O versículo 14 diz o seguinte: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Aumentava sempre mais e mais o número de crentes. E essas pessoas não eram apenas homens,
eram homens e mulheres. As conversões das pessoas ocorriam quase todos os dias. E o texto menciona que tanto homens quanto mulheres se convertiam a esse grupo de cristãos. E eu acho interessante essa menção específica de mulheres. Lucas apresenta, e Lucas ele gosta muito de ressaltar a presença das mulheres, e ele fala que grande foi o número das mulheres que se uniram à igreja. E Lucas também, no capítulo 8 do livro de Atos, Lucas ressalta que após a morte de Estevão, que muitas mulheres também sofreram perseguição. Então, nós vemos aqui que eram tanto homens quanto mulheres. As pessoas daquela época, elas tinham fé. Elas tinham uma fé muito mais desenvolvida do que a fé que nós temos hoje. Elas acreditavam com mais facilidade do que as pessoas da nossa época, do que às vezes até nós mesmos. E por isso que o versículo 15 fala o seguinte, que as pessoas levavam os enfermos pelas ruas e colocavam essas pessoas sobre leitos, sobre macas, para que quando Pedro passasse, que pelo menos a sombra de Pedro tivesse contato, a sombra de Pedro que se projetasse nessas pessoas, pudessem curá-las. Olha a fé dessas pessoas. A fé que essas pessoas tinham era da mesma natureza que a fé da mulher com fluxo de sangue. E nós vimos, quando nós estudamos sobre a cura daquela mulher, que ela tinha fé de que se ela apenas tocasse na borda das vestes de Jesus, que ela seria curada. Só que sabe o interessante? Naquela época, naquela cura, naquele momento da cura daquela mulher, muitas pessoas estavam tocando Jesus, muitas pessoas. A Bíblia fala que Jesus estava ali cercado por uma multidão, só que apenas aquela mulher foi curada porque ela teve fé. Ela teve fé. E o mesmo ocorria com essas pessoas. Essas pessoas tinham fé de que se elas fossem tocadas pelos representantes de Jesus Cristo, que se a sombra de Pedro, que era um representante de Cristo, que elas seriam curadas. Fé. Era a fé daquelas pessoas que fazia a diferença. Não era suficiente que os discípulos curassem em lugares públicos ou entrassem nas casas. O relato diz que algumas pessoas, possivelmente parentes dos enfermos, que levavam essas pessoas, esses enfermos, para as ruas. Toda a obra de cura era realizada ali, sob os olhos de todas as pessoas, da maneira mais pública possível. E essa notícia da atuação dos apóstolos, da atuação dos cristãos, se espalhou não só por Jerusalém, mas também pelas cidades vizinhas. E todos aqueles que acreditavam que poderiam ser curados, faziam o que era possível para ter contato com aqueles cristãos e para ter contato com aqueles apóstolos. Eles criam. Eles tinham fé e era a fé deles que fazia a diferença. Vale ressaltar que o relato, ele menciona apenas a sombra de Pedro. E talvez Pedro tenha sido aquele apóstolo que tenha feito a maior quantidade de curas, porque Pedro assumiu o papel de liderança, conforme Jesus havia pedido para ele. Ele realmente estava apacentando os cordeirinhos e estava apacentando as ovelhas. Só que o que precisa ficar claro na nossa mente é que todos os apóstolos, todos eles são reconhecidos como participantes desse ministério de realizar sinais e prodígios, de realizar curas. Todos eles participaram dessa obra de cura. As pessoas curadas, elas tinham fé no Senhor. Não era nos apóstolos, elas acreditavam no Senhor, que era representado por aqueles apóstolos e por aqueles cristãos, porque eles eram porta-vozes de Jesus, eles eram instrumentos do Espírito Santo para fazer a obra na vida das pessoas. E todas as curas,
todos os sinais que eles faziam em nome de Jesus. Todas as vezes que alguém tentava colocar o crédito sobre eles lembravam que aquilo não era mérito deles. E nós já estudamos isso. Eles lembravam que era Jesus, era Deus que estava fazendo todos aqueles milagres. A Bíblia fala que eles curavam doentes. No último versículo que nós lemos hoje, versículo 16, fala o seguinte: vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quando nós lemos Mateus capítulo 10, nós vemos Cristo dando poder aos discípulos para expulsar os espíritos malignos. E quando nós vemos Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70, nós vemos esses 70 apóstolos, esses 70 discípulos já exercendo esse poder de expulsar espíritos imundos das pessoas. Só que agora nós vemos aqui esses apóstolos, esses cristãos realizando isso. Eles estavam fazendo isso com pleno poder do Espírito Santo. Eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles estavam transbordando. E o relato fala que eles faziam obras muito maiores do que o próprio Jesus havia prometido para eles. E sabe qual era o resultado? Todos que tinham fé para irem até eles, para receber esse poder, para receber essa cura, essa libertação, todos eles eram curados, todos eles. E é interessante porque quando nós lemos esse ministério médico dos apóstolos, nós nos lembramos do ministério médico de Cristo. O ministério de Cristo de curar as pessoas provocou resultados semelhantes. Quando nós vemos o relato das curas que Jesus realizou, nós vemos famílias inteiras, comunidades inteiras ficando livres das enfermidades. E a igreja primitiva estava apenas seguindo o exemplo de Jesus. E por isso que a fama da igreja se espalhava por toda parte. E ao estudar sobre isso, eu fiquei pensando muito, por que a igreja de hoje não tem esse poder? E ontem até uma amiga me mandou mensagem, e ela está estudando muito sobre isso, está estudando aquele livro Ouse Pedir Mais. E ontem ela estava falando que ela fica abismada com o contraste que existe entre a igreja primitiva e a igreja de hoje. As pessoas daquela época, e ela citou isso, ela falava assim, Daiane, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vê que todos os dias várias pessoas se convertiam a Jesus. Várias pessoas, no Pentecoste foram 3.000. Depois nós vemos Pedro pregando na sinagoga, foram quase 2.000 pessoas. E hoje nós temos muito mais igrejas, muito mais comunidades cristãs do que naquela época. Mas hoje as comunidades cristãs e as igrejas da nossa época não têm esse poder. O que acontece? E eu fiquei pensando nesse contraste, só que a diferença está explícita. A diferença está explícita tanto no fato das pessoas que recebiam os milagres, quanto no fato de nós, que somos representantes de Jesus. As pessoas que eram curadas no passado, elas tinham fé. Elas acreditavam que era possível. Elas depositavam a sua confiança, independente da circunstância. Elas depositavam a sua confiança no Senhor. E em todas as curas que Jesus realizou, nós vemos ele ressaltando que foi a fé das pessoas que fez a diferença. E nós vimos na questão da mulher com fluxo de sangue. O relato diz que muitas pessoas tocavam em Jesus, muitas pessoas. Ele estava cercado por uma multidão, mas apenas aquela mulher foi curada. Sabe por quê? Porque ela tinha fé no poder de Jesus. Ela tinha fé. Hoje, queridos, a nossa fé é muito frágil. Nós estamos como aquele oficial do rei que é descrito em João capítulo 4. Nós queremos primeiro ver para depois crer. Mas Jesus, ele pede o contrário de nós. Ele primeiro quer que nós creiamos para que depois ocorra o milagre conforme a nossa fé. E sabe qual outra diferença que existe? A diferença existe não apenas nas pessoas que precisam de cura, mas a diferença existe na igreja também.
Olhe como estão as nossas comunidades cristãs hoje. Quanta rivalidade existe, quantas brigas, quantas desavenças por coisas insignificantes. A Bíblia fala, e Lucas ele tem prazer em ressaltar que a igreja primitiva era unida. Os irmãos, apesar de todas as diferenças, apesar de serem de lugares diferentes, eles eram unidos em propósito, eles eram unidos em oração e eles eram unidos em ações. Eles eram unidos. E sabe qual era a principal diferença? A principal diferença é que eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Queridos, hoje, na nossa época, nós não temos essa unidade que existia no passado. E por isso talvez seja por isso que a forma como nós vamos receber o Espírito Santo hoje talvez não vai ser igual à igreja primitiva recebeu. Hoje nós não podemos correr o risco de ficar esperando o irmão, de ficar olhando, mas o irmão ainda não deixou isso, o irmão ainda não parou de fazer isso. A gente não pode correr esse risco. Nós precisamos pessoalmente, é uma escolha pessoal. Nós precisamos pessoalmente buscar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E é isso que vai fazer a diferença. Porque quando as pessoas verem que nós estamos cheios do Espírito Santo, elas também serão incentivadas a buscar a presença do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos, mais do que nunca nessa época em que nós vivemos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós teremos o poder que vem do alto. Poder para amenizar o sofrimento das pessoas, poder para nos unir aos nossos irmãos apesar de toda a diferença e poder para atrair as pessoas, pelo nosso exemplo, pela nossa vida, atrair as pessoas a Cristo. E é Ele que vai fazer a obra na vida delas. Vamos orar? Vamos clamar mais uma vez pela presença do Espírito Santo na nossa vida? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos porque mais uma vez o Senhor nos alimentou com a Tua palavra. Senhor, hoje nós estudamos sobre essa igreja primitiva, uma igreja que se fortaleceu em meio a sinais, em meio a milagres extraordinários, Senhor. Nós vemos, Senhor, que essa igreja seguiu o exemplo de Jesus, porque eles estavam cheios do seu Santo Espírito, e por eles estarem cheios do seu Santo Espírito, eles se preocupavam com o sofrimento das pessoas, e eles levavam alívio a essas pessoas. Senhor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por tantas desavenças, por tantas vezes, ó Pai, que em vez de nos unirmos aos nossos irmãos, nós ficamos olhando as diferenças, nós ficamos criticando e nós ficamos ressaltando essa desunião que já é tão presente nas nossas comunidades. Nos perdoe, Senhor. Senhor, nos ajude a sermos pacificadores. Nós queremos ser bem-aventurados, porque a Tua palavra fala bem-aventurados pacificadores. Nós queremos olhar para os nossos irmãos das nossas comunidades com o Teu olhar, Senhor. Nós queremos amar os nossos irmãos, apesar das diferenças que há entre nós. Nós queremos nos unir a eles, Pai. Nós queremos juntos clamar pela presença do Seu Santo Espírito na nossa vida, porque nós queremos, Senhor, fazer a diferença na nossa época. Nós não queremos ser apenas mais um, nós queremos ser os Teus representantes, Pai. Por favor, Senhor, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Amanhã nós continuaremos. E nós estudaremos sobre a perseguição que esses apóstolos eles enfrentaram. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Que nós continuemos, queridos, nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.